Gente, agora a gente vai fazer o gabarito de física, né, do PET 5, do segundo ano, das semanas 3 e 4. Né? Então, questões relacionadas à termologia e aí no início a temperatura e calor, basicamente. Então, vamos lá. Questão 1. Assinale a alternativa que define de forma correta o que é temperatura. Olha, a alternativa que define de forma correta o que é temperatura é a letra E. A temperatura é uma grandeza associada ao grau de agitação das partículas que compõem um corpo, e quanto mais agitadas essas partículas, maior será a temperatura. Então, quanto mais agitadas as partículas que compõem um corpo, né, que constituem um corpo, maior a temperatura, mais quente esse corpo está, tá bom? Número 2. Assinale a alternativa que define corretamente o que é calor. O que é calor? Calor é uma forma de energia em trânsito de um sistema a outro devido à diferença de temperatura entre eles. Então, calor é uma forma de energia que só passa de um corpo para o outro se tiver uma diferença de temperatura entre eles. Se tiver um mais quente e outro mais frio. E, naturalmente, passa do mais quente para o mais frio. Número 3. Tem-se dois corpos com a mesma quantidade de água, um aluminizado A e outro negro N, que ficam expostos ao sol durante 1 hora. Sendo inicialmente as temperaturas iguais, é mais provável que ocorra o seguinte. Bom, essa questão aí até é uma questão de transferência de calor que tem muitos livros didáticos. Entre dois corpos com a mesma massa, né, mesma quantidade de água, inicialmente a mesma temperatura, sendo que a água está num recipiente aluminizado e outro num recipiente negro, os corpos de cor escura, eles absorvem mais calor, eles têm mais facilidade de absorção de calor, enquanto que os aluminizados, eles refletem o calor, né, são melhores refletores de calor. Então, a resposta correta para a questão 3 é a letra C. Após 1 hora, a temperatura de N, né, da água que está lá no corpo, no recipiente negro, é maior que a do recipiente aluminizado, tá bom? Questão número 4. Deixa eu ver aqui. Um minuto, por favor. O calor é energia térmica que flui entre corpos. O fluxo de calor entre dois corpos em contato se deve inicialmente a... Então, só flui calor de um corpo para o outro devido à letra B, se as temperaturas dos corpos forem diferentes, né? As temperaturas desses corpos devem ser diferentes. Vamos continuar aí na questão número 5. Questão número 5. Em nosso cotidiano, utilizamos as palavras calor e temperatura de forma diferente de como elas são usadas no meio científico. Na linguagem corrente, calor é identificado como algo quente e temperatura mede a quantidade de calor de um corpo, né? Totalmente errado. Esses significados, no entanto, não conseguem explicar diversas situações que podem ser verificadas na prática. Do ponto de vista científico, que situação prática mostra a limitação dos conceitos corriqueiros de calor e temperatura? Olha, do ponto de vista científico, né, é mais difícil uma pessoa entender a letra A. A temperatura da água pode ficar constante durante o tempo em que estiver fervendo. Se nós colocarmos água no fogo, a temperatura da água vai subindo, né, porque ela está recebendo calor. Sobre pressão normal a nível do mar, a partir do momento que a água começa a ferver, né, se nós tivermos com um termômetro lá dentro, né, desse recipiente com água, a gente pode observar que se chegar ao nível do mar em 100 graus Celsius, a hora que a água começa a ferver, a temperatura da água não sobe mais. Então muitas pessoas podem fazer isso, nossa, mas se o corpo está ganhando calor, por que a temperatura dele não sobe? Porque é o seguinte, durante o tempo que a água está fervendo, no nível do mar a 100 graus Celsius, o calor que ela está recebendo está sendo responsável pela sua mudança de fase. As moléculas de água estão recebendo calor, né? Estão mudando de estado, então elas têm que desfazer as ligações moleculares para passar para o estado gasoso. Por esse motivo que a temperatura não sobe. Então, durante a fervura da água, ao nível do mar, né, a 100 graus Celsius no caso, mas seria em outra situação qualquer que a água estiver fervendo, se for num ambiente mais alto, a 98 graus Celsius, por exemplo, não vai ter mudança de temperatura, porque o calor que a água está recebendo só serve é responsável pela mudança de estado físico da água. Se você deixar a água fervendo ali 1 hora, ela seca. Por quê? Porque ela passou do estado líquido para o estado gasoso, ela sofreu ebulição, que é um processo de vaporização. Número 6.
Quando dois corpos de materiais diferentes estão em equilíbrio térmico, isolados do meio ambiente, pode-se afirmar que a letra B, apesar do contato entre eles, as suas temperaturas não variam. Se você coloca dois corpos na mesma temperatura em contato, né, equilíbrio térmico quer dizer mesma temperatura. Eles podem até trocar entre calor entre si, mas eles não vão mudar de temperatura. Na realidade, eles não vão mudar, eles não vão ter troca de calor, porque eles não vão estar com temperaturas diferentes. Então, apesar do contato, suas temperaturas não variam, ok?